meu nome é Mayra Caribia Mendes e é com grande satisfação que estou aqui fazendo parte desse lindo projeto onde vai selecionar algumas agentes culturais para que possam receber os benefícios do governo agora na pandemia. Então vamos lá, eu sou da área cultural da dança, já trabalho com a dança já fazem 10 anos, sou formada em educação física, então desde a minha formação eu sempre fui muito atraída por essa área da dança. Além do mais, eu sempre, desde pequena, desde a minha infância, eu sempre fui muito atraída por essa área da dança e da música, onde eu trabalho já há bastante tempo. Então, fazem 10 anos que eu iniciei a minha trajetória com o balé e com danças criativas. Eu iniciei de uma forma bastante intuitiva, porque na verdade aqui eu sou de Prudentópolis, no Paraná, uma cidade do interior, então nós não tínhamos ninguém que trabalhava com essa modalidade de dança aqui na cidade. E eu sabendo dos benefícios e da beleza do balé clássico, eu iniciei algum curso dentro do balé clássico, né? Eu já estava formada em educação física, iniciei um curso de balé clássico e assim comecei a trabalhar o básico com as crianças, né? Então esse foi o meu início. Logo que eu iniciei, eu tive muita procura. Aqui a cidade assim foi muitas pessoas falando e comentando sobre o balé. Então assim foi muito, a resposta foi muito boa trabalhando com essa modalidade de dança. E dentro dessa modalidade do balé, eu também já trabalhei a dança do ventre. A dança do ventre também, essa expressão cultural, né, muito linda. Eu comecei de forma, também fiz um curso e também ministrava essas aulas aqui em Prudentópolis. Acabei fazendo uns workshops em Curitiba, né, onde é a região mais próxima, onde a gente tinha mais cursos, assim, informação. E também eu lembro de uma passagem na minha adolescência em que eu, de forma intuitiva, porque naquela época não tinha muito, ainda a internet estava muito pequeno, a vasto conhecimento que nós temos hoje em dia, então eu sou uma pessoa autodidata. Então eu tinha 2 CDs de música de dança do ventre e acabei montando várias coreografias para apresentar num evento da prefeitura quando eu era adolescente ainda. Então eu já tinha essa parte cultural muito aflorada em mim, mesmo que sem muita formação, eu buscava sempre sozinha as minhas inspirações, né, para que eu pudesse dar continuidade ou iniciar algo novo aqui em Prudentópolis. Então essas foram as minhas origens, né? Então desde muito pequena eu já gostava de dança, escutava muita música, fiz balé clássico na minha infância, onde eu tinha muita facilidade para aprender e lembro de uma história que me contavam também que desde pequena já me incentivavam a passar alguns movimentos para as minhas coleguinhas. Então eu já tinha esse instinto de ser professora de balé, mesmo não sendo ainda bailarina. Então, assim, esse aprendizado cultural, ele foi se construindo muito na prática, porque eu resolvi iniciar a minha escola mesmo, há 10 anos atrás, após minha formação em educação física. Logo que eu iniciei alguns cursos de balé, eu já trouxe da minha cidade vizinha, aqui de Guarapuava, uma bailarina que já estava em processo de formação e foi ela que me ajudou a construir o primeiro espetáculo aqui em Prudentópolis de balé clássico. Então nós não temos teatro, nós não temos assim estrutura para apresentações grandes. Eu acabei alugando um espaço dentro de um colégio, o Seminário São José, onde é o seminário de padres, né? Lá tem um espaço, um auditório muito grande com um palco. Esse palco estava inativo, então eu fui lá e refiz toda a parte de iluminação do palco, acabei arrumando a parte de estrutura e lá foi o nosso primeiro espetáculo, né? Então foi a minha
o primeiro espetáculo de balé foi Alice no País das Maravilhas, que foi realmente a realização de um sonho, que não foi um sonho só meu, foi um sonho de toda a minha escola de dança, onde as minhas alunas queriam muito essa vivência. Então elas construíram juntas essa obra maravilhosa em que a gente pôde apresentar para toda a população de Prudentópolis, que até então nunca tinha visto um espetáculo de balé completo. Eu lembro que quando era na minha infância, hoje eu tenho 35 anos, há mais de 25 anos atrás, eu lembro que eu fiz uma apresentação de balé clássico dentro dessa escolinha onde eu estudava balé, mas depois até então nunca teve outras expressões culturais nessa área da dança, né? Teve aqui, Prudentópolis é muito famosa pelo Veselka, que é muito tradicional, que são danças ucranianas, mas o balé clássico mesmo, eu acho que fui eu que dei aquela, que voltei a dar atenção para o balé clássico aqui em Prudentópolis. Então essa foi nossa primeira obra, né? Então foi Alice no País das Maravilhas. Depois de 2 anos de aberta a minha escola, e lá teve o balé clássico, teve a apresentação também com uma outra professora que ensaiou outro tipo de dança, mais um work dance, algo que não era tão cultural no sentido, também cultural, né, por ser dança, mas era uma modalidade diferenciada, que era só para as maiores. Então, e o balé, e dentro do espetáculo da Alice teve essa participaçãozinha das meninas. Foi muito bonito. Eu estava na direção, né? Então, eu gosto da dança também, eu tenho essa facilidade para dançar, mas eu sou muito mais de fazer com que as pessoas brilhem, né? Eu não gosto, eu prefiro estar na direção, estar fazendo as outras pessoas brilharem, ensinar o que eu posso, né? Mesmo a gente aprendendo juntos, porque eu acredito que a gente só constrói mesmo conhecimento e sabedoria a partir do momento que a gente está ensinando alguém. Então, toda vez que eu ensinava alguém, eu me sentia assim, com muita força dentro de mim, essa sabedoria de estar ensinando algo que poderia ser transformado numa belíssima obra de arte, né, que seria um espetáculo de balé. Então eu tinha crianças desde os 3 aninhos até as maiores de 20 anos que fizeram parte desse sonho maravilhoso em que eu pude ter essa experiência. Então, dentro dessa experiência só da Alice, eu construí coreografias, eu estava na direção, eu cuidei da iluminação, cuidei do som, cuidei da artes visuais, que eu peguei cenas do desenho da Alice no País das Maravilhas e cortei peguei pequenos pedaços assim para dar uma incrementada no balé. Então foi muito interessante esse contato com esse espetáculo de balé. Então, a partir do momento que eu fiz, né? Então eu fiquei assim muito grata mesmo. Foi uma experiência muito linda que eu passei. E no próximo ano, né, que eu continuei a minha escola, eu consegui fazer o segundo espetáculo de balé, que foi Peter Pan na Terra do Nunca. Então, assim, são duas expressões muito lindas, assim, dentro da minha arte, né, que seria, eu gosto muito dessa parte do imaginário. Então, nós fizemos também com as meninas e com essa professora que veio de Guarapuava para me ajudar a fazer esse segundo espetáculo, que era o Peter Pan na Terra do Nunca. Então foi muito bonito também. Foi assim, as coreografias estavam cada vez mais incrementadas, cada vez mais bem estruturadas, e com isso eu fui chamando a atenção na cidade, né? Então eu fiquei muito conhecida por ser uma professora de balé, apesar de não ser bailarina, mas ser uma boa professora. Eu absorvi muito com essa bailarina formada. Então a parte do básico sempre ficava comigo. E como a gente não tinha estrutura para trabalhar essa partilha de pontas, então a gente acabou nem indo, as bailarinas nem foram para as pontas, porque a gente, por falta de estrutura mesmo, né? Então, mas assim, o que a gente conseguiu construir dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa simplicidade, ficaram lindos, assim, ficaram uma coisa de algo a se orgulhar mesmo, porque nós estávamos, assim, muito felizes e muito, muito realizados. Então, após
após essa, né, a estrutura, após estruturar a minha escola de dança, porque eu formei essa escola, né, junto com uma academia. Então, apesar da minha parte cultural, eu sempre tive a minha parte da educação física muito próxima. Então, o movimento, o universo do movimento sempre esteve muito próximo a mim. Então, sempre esteve andando lado a lado. E com isso, como eu falei, chamei muita atenção, fiquei conhecida na cidade. E logo veio o convite para eu trabalhar na Casa da Cultura como professora de balé. Também foi uma experiência incrível. Foi os anos em que eu pude assim ter contato com crianças de todas as classes, né? Então eu pude trabalhar com crianças que eram da alta sociedade, mas também crianças que vinham de uma periferia e que ali dentro do balé se uniam e ficavam lindas bailarininhas que eram uma coisa só, sem se importar de onde era essa origem, sem preconceito algum, uma forma assim bastante sempre muito com muito respeito, né? Então ali na Casa da Cultura eu pude fazer criar várias coreografias. Nós tivemos apresentações tradicionais dentro mesmo com balé clássico, eu levei as meninas do balé clássico para dançar nas festas juninas, que aqui tem muita tradição. Levei elas para outras festas onde eu construí um espetáculo de balé, onde eu falava sobre os 4 elementos, né? E através da expressão assim, sempre com muito imaginário nas minhas apresentações, sempre gostei. Então, pude fazer a criação desse outro espetáculo dentro da Casa da Cultura e participar de outras apresentações, porque quando a gente está em algo assim público, então a gente é convidado para muito evento. Então, eu sempre estava presente nos eventos, nas noites culturais, levando as minhas bailarinas com as minhas criações, né, com as minhas coreografias, também incentivar muito elas a criarem as suas próprias coreografias. Então, sempre com essa construção de conhecimento e de saber juntos, não só professor, mas professor e aluno. Era muito bom, muito gratificante. E no meu último ano, porque era um contrato, né? O primeiro ano foi tranquilo, o segundo ano foi tranquilo. No terceiro ano, que foi o ano da pandemia. Então, nesse ano da pandemia, nós tivemos que simplesmente parar com as nossas atividades culturais. A Casa da Cultura estava com mais de 1.000 alunos, com diversas modalidades. Eu estava envolvida somente com a parte da dança, né, com o balé clássico e com a dança contemporânea, enquanto tinham outras modalidades e muitos alunos. Então, realmente foi algo muito difícil, né? Já de primeira a gente ter que, não, vamos ter que parar, nós vamos ter que cessar todas as nossas atividades, porque agora nós estamos em alerta, nós estamos na pandemia, causou assim realmente muita dor, porque foi um momento muito delicado, né? Em que a gente teve que ter um senso já digo, resiliência para poder tudo bem, vamos para casa, vamos esperar, vamos ter esperança de que tudo vai melhorar. Porém, nem tudo melhorou, né? E o tempo foi passando e a gente teve que ficar em casa. Então, o que aconteceu? Nós, professores da Casa da Cultura, começamos a dar aulas online. Essas aulas online, elas eram através de conteúdos que eu passava para as alunas. Eu fazia alguns vídeos explicativos, enviava vídeos prontos já do YouTube, que já tinham do YouTube, sempre mostrando de onde era a fonte. Então ali eu fui tendo que construir saber à medida que eu tinha. As únicas ferramentas concretas que eu tinha em mãos era a internet, que hoje é infinito, né? Tem conhecimento de todas as formas, é só querer estudar e eu como autodidata sempre fui uma pessoa que sempre fui atrás, né? Porque não tem nada que curso, hoje em dia já tem, agora esse ano que foi criada uma outra escola de balé, mas até então esse conhecimento meu vinha só de fora, então eu tinha que sair e captar em outros lugares, porque aqui mesmo sempre foi muito pobre, assim, de algo que estruturasse como professora, né? Que fosse mais a fundo, que desse uma formação maior. Porém, as aulas continuaram até o final do ano e até tive que fechar a minha academia, porque eu já não estava mais me sustentando, né? Como
dentro da pandemia eu não poderia abrir a academia, até porque, como eu falei, o meu universo do meu movimento ele já andava junto à cultura com a parte da educação física, então ainda aqui não era a área essencial a educação física, então eu tive que fechar a minha academia e com isso tive que cessar também lá as minhas atividades, né? Então eu fiquei sem minha academia, continuei na Casa da Cultura dando essas aulas online, que com pouco recurso, mas que estavam sendo bem aceitas. E ali as apresentações que a gente acabou fazendo era vídeos, né? Eu fazia muito de vídeos, eu precisei escolher dentro de todas as minhas alunas, escolher uma bailarina que representasse todos. Então foi assim que eu fiz as minhas apresentações, que foi as homenagens, já foram, né, já não foram apresentações completas, mas foram homenagens, uma homenagem no dia do aniversário da cidade, uma homenagem para o final do ano, sendo que só uma bailarina pôde representar todas as bailarinas naquele momento. Eu tive até conseguir fazer uma homenagem pedindo para que as pequenas, né, as minhas crianças de 6 a 9 anos fizessem pequenas expressões assim de 10, 15 segundos com alguns passos que eu acabei ensinando para elas, e aí eu montei ali, né, uma coreografia só para poder fazer essa homenagem. Então foi isso que eu consegui fazer dentro da pandemia, sendo que já tínhamos feito lindos espetáculos com aquela casa cheia, quando a gente começou a alugar um pavilhão da igreja também, que tem um pequeno palco, então foi lá que a gente fez, nós fizemos uma noite da Broadway também lá, muito lindo, mas assim, sempre com pouco recurso, porque nossa cidade, como eu falei, não tem ainda o teatro, né? Mas a gente sempre foi conseguindo se organizar dessa forma. Então, foram essas mudanças que eu tive que foram muito bruscas, então até hoje a Casa da Cultura não voltou às suas atividades, então eu estou trabalhando mais com a parte da educação física que eu já havia falado, com personal, com atividade de ginástica laboral na empresa, e a parte cultural, infelizmente, ficou um pouco mais parada por causa da pandemia, né? Então hoje que assim, com muita esperança, eu acredito que, como agente cultural, porque eu fui selecionada para fazer o curso de agente cultural, eu já participei, já fiz o primeiro módulo, onde ensinava a fazer projetos da cultura, e agora estou no segundo módulo, que é a primeira até a dança, fiquei muito feliz por o primeiro tempo por a dança. Então eu já estou fazendo parte, mas eu gostaria muito de entrar também nesse segundo projeto agora, para que eu possa continuar e ter estrutura para poder transformar esse balé em outros espetáculos e tentar atingir mais pessoas ainda para que possamos juntos fazer essa construção do saber cultural. Então, eu espero poder fazer parte, né, dessa grande obra, que eu já digo que envolvendo tantas pessoas do Brasil inteiro, eu acredito que eu tenho muito potencial para ser trabalhado ainda, para poder ser vivido aí agora, com muita esperança agora, depois, nessa pós-pandemia. Então essa é a minha história. Fico aqui muito feliz por poder participar, por poder estar dividindo essa pequena minha trajetória como agente cultural aqui da cidade de Prudentópolis. Então, um grande abraço, espero que eu possa estar colaborando também com a cultura no Brasil, onde enriquece e transforma vidas com toda certeza. A minha sempre foi transformada pela cultura e acredito que cada criança que passou, adolescente, adulto que passou por esse envolvimento de cultura e amor, tenho certeza que se beneficiou e que teve a vida transformada. Então, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.